Olá, bem-vindos de volta à segunda temporada do Brackway Podcast, a mesa mais charmosa e bruta do momento. Kiu! E aí, amiga? Até Kiu! que fim, hein? Retomamos, né? Leni, muito bom estarmos de volta. E hoje, pessoal, nós vamos ter uma convidada pra lá de especial, viu? Essa mulher, ela é demais. Ela esteve no Barretos em 2015, fez uma participação lá exclusiva. E ela vai contar hoje a trajetória dela, um pouco da história dela. E ela é uma convidada importada também. Não tá muito chique, né, amiga? Muito Só convidado chique, importado. E ela é lá do sul de Minas. renomada. Nossa querida Thaline, né? Obrigada, Bem-vinda! menina. Bem-vinda! Vamos fazer um brinde com a Obrigada. nossa importada, abrindo aí a segunda fase do nosso Tem que podcast. Tem que beber. beber, Oh, amiga. Ela sempre me cobra. beber sem brindar. Thaline, se apresenta, por favor. Vamos lá. Sou Thaline Pádua, sou de Borda da Mata, Minas Gerais, bancária, empreendedora. Venci um câncer há 18 anos atrás e hoje eu tenho cavalo como a minha inspiração. Vamos lá, Thaline. Então, vamos passar aí pela trajetória da sua vida, né? Vamos começar desde o princípio, que hoje você é para-atleta. Sim, Conta um pouquinho pra gente sobre a experiência de vida, assim, sobre essa nova fase da sua vida que você teve que se adaptar. Conta pra gente, porque a gente faz esse vai e volta aí na sua linha do tempo. certo. Em 2005 eu fui diagnosticada com osteosarcoma, que é um tipo de câncer ósseo muito agressivo e conhecido, né, como câncer de osso. Foi preciso tratamento com quimioterapia, 22 sessões de químio, todas internadas, e eu fiz meu tratamento no Boldrini, em Campinas. E eu costumo dizer que o cavalo ajudou nesse diagnóstico, porque cada vez que eu montava, eu sentia mais dores na perna. E até que chegou um dia que eu não consegui mais montar e eu não conseguia mais esticar a minha perna. Aí já estava passando por um médico que já estava investigando o que seria essa dor e no exame de ressonância veio o diagnóstico de câncer. Ali o mundo desabou, né? Parece que abre um buraco, a gente cai dentro e não sabe o que vai fazer. Mas eu fui direcionada para o Boldrini, em Campinas, que é um hospital de referência no tratamento de câncer infanto-juvenil na América Latina. E ali eu fiz todo esse processo. Foram 6 sessões de químio. Para me curar, foi preciso a amputação da perna, porque quando o tumor cresceu, ele englobou a artéria. Então, deu comprometimento vascular, que eles falam. E na época você tinha quantos anos? Tinha 16 anos. 16. E aí foi preciso realmente a escolha mais difícil da minha vida. Escolher entre a minha vida ou a minha perna. Por quê? Se mantesse a perna, o tumor poderia voltar e voltar resistente à quimioterapia. Então, óbvio que eu optei pela vida e a partir de então, uma nova vida após a amputação e o câncer. Eu sempre tive muita vontade de voltar a montar. Eu lembro que quando o médico falou a respeito da amputação, eu perguntei para ele se eu voltaria a montar. Primeira coisa que você A perguntou. primeira coisa que eu perguntei. Imagino. Porque eu tinha um cavalo na época. Você sempre montou, desde Sempre criancinha. montei, desde criança. Participava de desfile de cavaleiros com meu pai, que era muito frequente na minha região. Prova, minha região é muito fraca. Lá eles têm muito manga larga. Então, assim, é uma tá. região Amo. bem específica, sabe? Questão de prova, assim, muito pouco. E eu tinha esse sonho de fazer tambor. Meu pai me deu o primeiro quarto de milha, era até um mestiço na época, o Apolo. Um vovozão, assim, professor, super na minha mão. E ele, que é o que eu conto que ele foi fundamental na descoberta do câncer. Então eu tinha essa vontade de voltar a montar nele. E passei o tratamento todo com essa expectativa que ia dar certo, que eu ia pôr a prótese e ia voltar a montar. Meu Deus do E a céu. primeira vez, a hora que
A primeira vez foi 6 meses após, quando eu terminei o tratamento. Disparou o coração, secou a boca. Porque, assim, a quimioterapia, ela mata... Eu acho que eu tô batendo muito no microfone, não tô? Tá tranquilo? Então tá. Aqui, pode continuar, né? Da onde eu parei. Fica A tranquilo. quimioterapia, ela mata células boas, aliás, as células doentes, mas ela também mata Mata células células boas. boas. E aí, o que que aconteceu? A minha imunidade estava muito baixa. Então, por prescrição médica, eu não podia ter contato com animal, por risco de infecção, enfim. Então, eu tive que esperar 6 meses para a imunidade melhorar, para eu poder chegar perto dele de novo. Nossa. E quando eu cheguei assim, meu Deus, eu não acreditava que eu tava ali. Uma que a gente não sabia como ia ser, né? Tinha aquela expectativa, mas ninguém nem sonhava como ia ser. E foi bem tranquilo esse primeiro dia. Não voltei a fazer prova na época, realmente só montei. Aham. E ali eu já estava realizada. Para mim já era Só de assim. ficar perto, eu acho que já Com dá certeza. aquela Só de energia, estar né? perto dele, eu lembro que foi muito especial. Esse foi um dia assim muito marcante. Esse dia que eu montei de novo nele. E você teve alguma dificuldade, assim, na adaptação, em termos da prótese, de voltar a andar, caminhar? Você teve que seguir todo um protocolo para Sim, depois ir até o cavalo? exatamente. Inclusive até hoje. A prótese eu falo que ela exige assim fisioterapia, Habilidade. o acompanhamento. É muito importante. Por exemplo, eu faço pilates, me ajuda na postura, no equilíbrio. Então, assim, é um conjunto de coisas. E o cavalo também ajuda muito. Aí entra a questão, né, que eles falam do bem que a ecoterapia faz. Aham. Eu sou uma antes de montar. Na hora que eu desço, eu tô com equilíbrio melhor, eu tô com tudo melhor. Lateralidade, tudo melhor. Exatamente. Ô, Me ajuda Thaline, demais. e assim, agora vamos voltar lá na linha do tempo. Antes de tudo isso acontecer, como que era a Thaline? Porque você era uma adolescente. Sim. Todo mundo sabe que na adolescência os hormônios estão tudo à flor da pele. A gente tem aquela coisa de mudando, né? Insegurança, Insegurança, autoafirmação. autoafirmação. Você olha assim no espelho e fala, nossa, ou eu tô mais cheia, ou eu tô assim, eu tô assado. Então, como que foi para você passar por todo esse processo na adolescência? Como que foi? Então, foi tudo muito rápido. Eu era uma adolescente comum, amava jogar handball na escola, fazia academia. A minha cidade é pequena, então assim, a gente tinha o costume de ir na praça, as turminhas, sabe? Ia na praça com o pessoal e amava andar a cavalo final de semana. Então, assim, essa era a minha rotina. E quando era final de semana que tinha os desfiles de cavaleiro na região, eu e meu pai, a gente sempre participou. E então, assim, quando aconteceu tudo e veio o diagnóstico, eu acho que a primeira coisa que eu pensei é que eu queria muito que desse certo, porque me chamava muita atenção a questão do pensamento positivo ali. Com certeza. Na minha primeira consulta no Boldrini, a doutora Gisele, que é uma oncologista que cuidou de mim, hoje ela é oncologista no Hospital de Amor, em Barretos. Ela foi a responsável por toda a história, pelos meus vídeos mostrados para os pacientes, só eu já adiantando, né? Mas ela foi a responsável por mostrar os vídeos, inclusive para o Henrique Prata, e que acabou surgindo no convite para eu poder participar de Barretos. Então, assim, teve toda uma história em volta disso. Aham. E ela falou pra mim que 50% era o tratamento e 50% era a minha cabeça. E ali eu decidi que os meus 50% seriam muito bem cumpridos. Eu tive uma rede de apoio muito grande, minha família, assim, sempre muito unida, sempre me colocando pra cima. Meu pai brincava muito, minha mãe. Todo mundo tentava levar o tratamento pesado da maneira mais Mais leve leve possível. Então, eu acho que esse foi o diferencial para eu ter conseguido, em plena adolescência, lidar com a perda de cabelo, lidar com a amputação, a cirurgia do pulmão, que eu também tive uma metástase pulmonar. Então, assim, foi um tratamento muito sério. Complexo. Exatamente, foi um tratamento bem pesado. E se não fosse toda essa rede de apoio, talvez
eu não teria tido essa força. Porque hoje eu me pego pensando, às vezes eu lembro tudo que eu passei e eu chego a não acreditar que eu passei por tudo aquilo. Você é filha única? Não, tenho Tem uma ir- irmã. Tem? Tenho, mais Linda como velha. você? Boneca? É, a Thalita é. Ah, A Tá é. Quantos anos que ela tem? É mais velha ou A mais Tá é nova? mais velha, a Tá tem Mais velha. 38. e é loirinha também, do olho claro? Ai, o olho dela é mais bonito que o meu. Duvido. O dela é. Legal, Taline. E assim, e como foi pra tua família? Tudo isso, igual você falou, todo mundo fazia o possível para passar tudo de forma mais Sempre tranquila. unidos e sempre querendo me ver bem, independente do que estivesse acontecendo no momento. Porque assim, as internações, tinham internações para químio, como eram todas internadas, que corria tudo bem, e tinha internações que às vezes eu tinha alguma intercorrência. Para vocês terem noção, eu cheguei a ficar 28 dias na UTI. Fui até reanimada depois de uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, às vezes, quando se fala no tratamento de câncer, a gente pensa só na quimioterapia. Sim. Mas a gente não pensa nos efeitos que essa quimioterapia vai causar no paciente. Que, inclusive, infelizmente, acaba sendo, às vezes, a causa da morte. Muitos, às Certo. vezes, não morrem do câncer. Morre devido a alguma intercorrência Do pós-quimioterapia. tratamento. Então, assim, esse dia que eu fiquei os 28 dias na UTI e tive a parada, pra mim foi muito um divisor de águas ali no tratamento. E mostrou mais ainda a união da minha família, porque estavam todos ali comigo. Então, assim, eu falo que quando eu ia pra casa, era uma sensação muito boa. Quando eu chegava no hospital, a insegurança, o medo de saber se você ia sair dali ou não. Do desconhecido. Do desconhecido, exatamente. Do que ia te esperar lá, né? Porque a gente não sabia como ia ser. Ô, Taline, e você, antes de tudo isso acontecer, você acha que você se transformou? Isso fez com que você mudasse muito conceito? Sim, com Ou certeza. você acha que não, eu sou a mesma pessoa desde o início até De forma hoje? alguma. Hoje eu acho que, vendo a Thaline de antes, que era uma adolescente comum, que sempre teve sonhos, que sempre almejou uma carreira, que eu acho que como todo mundo. Mas o depois me fez dar valor em coisas que talvez pessoas que não passaram por algo forte, intenso dessa maneira, dê valor na vida. Por exemplo, um prato de alface. Para mim é a coisa mais simples do mundo. Eu chorava de vontade de comer um prato de alface. E eu era proibida de comer esse prato de alface. Por causa da imunidade baixa e o risco de ter uma infecção intestinal. Então, assim, é o famoso dar valor às coisas simples da vida, sabe? Dar valor que o dinheiro não compra. Porque na hora que você tá lá, no quarto de hospital, entre a vida e a morte, pode ter o que for. Não resolve. Mas os seus sonhos e os seus desejos, né, de almejar não modificaram em nada. De forma alguma. E hoje eu tenho a honra de dizer que todos realizados. É até forte falar isso, né? Eu acho que, assim, primeiro de poder estar viva. Eu Com acho certeza. que passar por tudo que eu passei, um câncer agressivo desse, É uma e dádiva. estar aqui é uma bênção. E poder olhar tudo que a Thaline, pós-câncer, realizou, só tem a agradecer. E assim, né, menina, jovem, isso incentiva muitas outras pessoas, Sim. principalmente, assim, não vamos dizer que o homem não seja vaidoso, mas normalmente a mulher, ela tende a ser mais vaidosa do que o sexo masculino. Então, isso afeta um pouco, acaba afetando mais a autoestima. Então, certeza. o tanto que você pode incentivar meninas, às vezes, que estão passando pela mesma situação que você, a não desistir, não desanimar, a lutar pela vida para garantir o check nesse 50% do psicológico. Exatamente, mas foi esse o sentido na época da criação do blog. Foi quando Olha eu que voltei a incrível. montar
o meu médico em Campinas falou pra mim: Thaline, hoje tá todo mundo na internet, faz um blog, começa a postar. Legal. Nossa, Eu lembro chega a que o arrepiar, que Instagram só lindo. postava 15 segundos. Aham. Então, assim, eu pegava mais do segundo pro terceiro tambor, porque se eu fosse gravar tudo, não dava tempo de postar. E assim, ali eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas em tratamento. Comecei a compartilhar esses vídeos e foi aí que surgiu o convite em Barretos para mostrar a vida pós-câncer. Certo. Porque até então, né, as campanhas do hospital era sempre o paciente careca, em tratamento. E eles tiveram esse feeling de mostrar a vida após o câncer. E você já une os dois carro-chefes de Barretos, né? Que é o Sim. Hospital O do Hospital do Câncer e Câncer. o Barretão, que mexe Exatamente. com esportes Com equestres, certeza. E tive a honra de montar lá por 3 anos consecutivos. E Americana, Nacional do BQM, Olha. Rodeios na região, Extreme, Itapira. Então eu falo que foi uma realização muito grande. E tem aberta alguma categoria específica ou não? Tem sim. Hoje tem oficializado pela BQM. Inclusive, eu estava no lançamento da categoria no Nacional de 2016. E hoje é dividido por handicaps. Tem a questão de quem passa só no passo, quem passa trote, galope, legal. corrida. É bem interessante. Olha, E é muito linda essa inclusão, né, Thaline? Sim, com certeza. Mostra que o cavalo é para todos, né? com certeza. Eu acho que eu nunca tive essa intenção, essa pretensão de montar em rodeios, em participar de provas, mas quando eu montava no rancho eu já estava feliz. O contato com o cavalo me proporcionava essa realização. E quando eu recebi o convite para entrar na Arena de Barretos, a minha estreia foi num dia de final de PBR, montando um cavalo que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha que responsabilidade. Então, assim, eu montei de manhã uma meia hora e quando chegou a noite, eu lembro que o treinador tirou a minha espora, falou, ele tá agitado, você vai entrar sem espora. Eu falei, ai meu Deus, eu posso tudo aqui dentro, menos cair. E eu lembro com muito carinho, porque assim, lá atrás tava competidoras que eu sempre admirei, que eu sempre, né, assisti, todo mundo me desejando boa sorte, me abraçando. Eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Sabe quando você tá Aquela vivendo? vibração. Aquela Você não energia tá entendendo o que que positiva. tá acontecendo. O verdadeiro show da sua vida, o show da Exatamente. vida. Começaram a divulgar. Eu lembro que na época era mais Facebook. Aham. O link, na época não era Brasil Rural TV, era o. Como que chamava? TV Rodeio? Não. Não vou lembrar. Não lembro. É o Brasil Rural TV hoje. Hoje. É. E todo mundo começou a divulgar o link na minha cidade, tipo, a cidade inteira assistindo. Viralizou. Foi uma coisa, assim, muito surreal. A mãe de uma amiga competidora gravou, colocou o vídeo. Eu indo embora de Barretos para Minas, meu celular travava de tanta mensagem que chegava, Menina do compartilhamento. céu. E uma das frases que mais me emocionou ali, o Esnar fala comentando que eu tinha feito o melhor tempo do Barretos 2015, mesmo passando devagar, porque eu segurei o cavalo pra... O cavalo deu de querer correr muito. Ah, entendi. Aí eu segurei Segurou. pra não cair, porque eu não conhecia o animal. Aí eu falei, eu prefiro seguir. E o treinador falou pra mim, ele falou, você pode segurar que ele vai fazer o que você quiser. Barretos de pé, batendo palma. Nossa, Então, que assim, foi lindo. muito... Eu terminei chorando, só pra Imagino. resumir. Eu desci do cavalo chorando. Então, foi muito marcante. E a hora que eu desci do cavalo e eu fui sair da arena, a Keila me esperando. Nossa. Então, pra mim, aquilo ali foi um... Foi, meu Deus. Que eu um sempre choque. admirei. É. E tem uma coisa que o pessoal da imprensa de Barretos me falou. Você vai ver tua vida amanhã. E eu não tinha botado muita fé. Noção, né? Pela minha simplicidade, pela minha... Como se diz? Eu pensava assim... Fui convidada, vou montar, vou dar o meu melhor... E vamos ver o que vai acontecer.
Menina, era tanto abraço, era tanto carinho, o pessoal pedindo foto na arquibancada a hora que eu saí. Meu Deus Mexeu do comigo céu. assim, Com o seu demais, psicológico pela demais. segunda vez, né? Naquela hora travou o meu celular, eu não consegui falar com ninguém. Aí na segunda-feira, voltando pra Minas, igual eu contei, o pessoal mandando mensagem, e aquele tanto de compartilhamento, mensagem. Aí já veio o convite pra televisão, pro Esquenta da Regina Casé. Nossa. Depois o Mais Caminhos, que era com a Aline legal. Lima e com o Pedro. Sim. Então, assim, foi surgindo inúmeras oportunidades. Foi. É porque todo mundo viu ali em você um exemplo. Tem o Barreto, realmente, o antes de Barretos e o pós-Barretos. Ô, Thaline, você acha que vou te fazer uma pergunta leiga, tá? Tá. Você acha que é muita dificuldade e muita diferença do tipo cavalgar antes da amputação e cavalgar após a amputação? Sim, O grau da dificuldade aumentou muito? muito. Por causa do meu ponto de equilíbrio. Mudou Entendi. muito. Normalmente quem monta usa as pernas como apoio. Sim. Eu não consigo usar as pernas como apoio. Eu tenho que usar o quadril e o core, que a gente fala no Pilates, que é o abdômen. E aí, nessa, o seu treinador também teve que Tem, porque, se por adaptar exemplo, a esse sim. novo modelo de. Sim, com certeza. O cavalo ele tem que ser mais na minha mão. Porque, por exemplo, a questão de trote elevado. Eu não consigo fazer um trote elevado. Sim, Então, para mim é muito mais fácil o cavalo já sair no galope. entendi. Então, tem essas Do que o adaptações trote. assim, exatamente. Olha, e que mais que você fala um pouco dessas A dificuldade do primeiro tambor, que é o lado que eu tenho que virar por cima da prótese. O primeiro tambor me dá muita dificuldade. É o que eu mais. E quando eu tô em treinamento, o que mais me dá trabalho é esse primeiro. E aí, qual recurso você usa? Você joga o corpo pro outro lado? É o pito? Não, Qual treino recurso? mesmo. Treino E o cavalo só na rédea. só na rédea. Só na rédea. Eu procuro não bater perna pra não deixar ele perdido. Porque assim, o meu cavalo ele é muito na minha mão. Ele é muito assim. Baseado, né? E o mais interessante é que, por exemplo, se vocês montarem nele, ele é um. E quando eu tô em cima, ele sabe que sou eu. Ele parece que. Parece não, ele entende. Sente, né? Entende, Ele né? já faz a leitura, né? É muito assim. E o segundo e o terceiro, até ele se solta mais. A gente brinca que ele é sem Ele vergonha. fica apreensivo junto com você. O primeiro ele sabe que eu ralo, ele faz eu ralar. Aí na hora que chega no segundo e no terceiro, ele já vai bonitinho. Bonitinho. Olha, É muito legal isso. gente. A hora que você para pra pensar o conjunto. Ô, tá, tem algum vídeo no seu Instagram? Deve ter. Deixa eu ver se eu... O problema é que eu tive o Insta, que era meu mesmo, hackeado em 2019. Não acredito. Aí eu tive que começar tudo de novo, então muita coisa Você eu não perdi. recuperou? Não conseguiu? 2019, gente, hackearam meu Instagram, tinha 78 mil seguidores. Não acredito. Que coisa. Ah, mas você logo, logo já tá... Mas eu acredito que tem assim. E enquanto a Camila vai procurando, quem que é o seu maior incentivador, assim? Meu pai. É? Meu pai. Eu falo que é meu pai, a minha irmã também é. Porque assim, nós perdemos minha mãe há 12 anos atrás. Foi um baque na família. É. E nós nos unimos mais. Nós sempre fomos unidos, mas com a perda da minha mãe, nós nos unimos mais ainda. E quando eu falei que eu queria voltar a montar, sem saber como ia ser, sem saber que jeito, como, o meu pai foi o primeiro a falar: eu te levo. Mas nessa época sua mãe ainda estava viva ou não? Já tinha falecido. Já tinha falecido. Eu falei que eu queria montar justamente porque eu sentia um vazio muito grande, fazia faculdade, trabalhava, era aquela rotina exaustiva. E aí meu pai falou: não, eu te levo. E a partir de então, nunca mais parei. E ele me incentiva assim, tudo mesmo. Tudo que ele vê que vai agregar, que vai fazer bem, ele é o primeiro a apoiar. Por exemplo, o podcast. Claro que você vai passar um final de semana gostoso. Hoje me levou no aeroporto rindo. Então, que assim, lindo. isso é muito gostoso. Com certeza. A minha irmã também. A minha irmã leva pra treinar, leva pra montar, leva pra prova, leva pra rodeio.
é aquela que não monta. A Thalita nunca gostou de montar. Não gosta. Não acredito. Não gosta. Ela tem medo. Nunca gostou. Seu pai monta. Meu pai já montou muito, Na mas época ele... dos desfiles. Só que aí ele fez uma cirurgia na vista e é perigoso ele ter alguma queda. Então, por precaução, a gente prefere que ele não monte. Mas acompanha. Ai, que E eu lindos. falo que o meu melhor Barretos foi com ele. Foi com ele? Foi, porque eu já tinha vindo com a minha irmã, tinha vindo com amigos, tinha vindo... quem mais? Pessoal da faculdade. E o mais legal foi com ele. Olha lá, a gente tem um vídeo lá Esse da foi... Thaline a cavalo. Esse foi o calendário da Comfort Pass, que é a ortopedia que eu coloco a prótese. Esse vídeo foi lá na Universidade do Cavalo, em Sorocaba. Olha só. Foi as fotos que a gente estava fazendo. Porque montar de short só pra foto, né, gente? Gente, olha a força de vontade da pessoa. Esse foi lá em Sorocaba. Que emocionante ver você. E seu pai é muito ciumento? É bravo. Bem bravo. Aquela primeira foto ali foi Barretos? Você estava em Aí, Barretos, ó, tá? Barretos 2016. Essa foi Barretos 2016. Aí você competiu. Apresentação. Apresentação. Eles me convidavam Aham. teve o Barretos 2000, eu acho que foi 15, 16, 17. Aí eles me convidavam pra fazer a apresentação. Tá vendo que eu tô sempre com a bandana do hospital? Sim. Ah, que legal. A gente fazia a apresentação. Certo. Essa E foi... esse cavalo aí que você montou sem saber. Não, essa é a Lady. Essa égua era de uma amiga. Certo. Ela cedeu a égua pra mim esse ano e eu fui em vários rodeios com ela, prova. Era uma égua de competição da Laís Leite, de Itapira. E aí ela tava na reprodução, aquele ano eles pararam ela porque sabiam que ela ia dar certo comigo. Ah, Aí olha eu só. fiquei o ano todo montando na Lady, aí a gente encerrou em Barretos e infelizmente perdemos a Lady. Era uma égua... Thaline, que dó. Nossa, eu tenho um amor muito grande, porque inclusive ela me deu meu primeiro tombo. Sério? Comprou o teu primeiro arqueiro, foi dela. Comprei lá no RL Ranch em Itapira, da Laís. Olha só, e aí? Ela virou o terceiro tambor, gente. Eu tava treinando pro Nacional da BQM. E a Laís falou assim pra mim, falou, tá escurecendo, vamos parar, não vamos acender a pista não. Porque a gente já tava treinando um bom tempo. E sabe quando você vai passando e a passada cada vez mais gostosa? E você vai Empolga, soltando, Aí você não quer empolgando, parar. e vai dando certo, você vai acertando. Exatamente. Eu falei, ai amiga, eu vou mais uma vez. No que eu fui, no terceiro eu não vi mais nada. A hora que eu vi, eu só tava no chão. Nossa. A Laís disse que só viu a égua chegando sozinha, assim, lá na frente. E eu pegava na minha prótese pra ver se eu não tinha quebrado a prótese. Nossa, Foi Thaline o tom. do Não céu. sei como eu caí. A hora que eu vi, eu tava no chão. E Deus foi tão bom, porque eu caí Do outro lado. pra esquerda Nossa. e a prótese veio junto comigo. Não ficou enroscada, não ficou nada. Eu caí mesmo normal. Mas e aí, você sacudiu a poeira e montou ou não? Montei Montou de novo? fiz Isso o nacional, aí. tava firme. Gente, olha só. E seu pai, coruja? Eles ficaram Loucura. sabendo no outro dia. Gente, mas foi muito engraçado. Porque foi a minha teimosia. Eu falei, eu vou de novo. Era pra eu ter caído ali. Ah, mas aí aprende, né? Não teve E alternativa. vê também que do chão não passa. É, Independente exatamente. de... Né, Leni? E Né? foi... Eu bem que o diga. Mas sabe o que foi interessante? Porque eu tinha muito medo de cair. E esse medo eu já não tenho. já não Você tem não tem mais. mais, Exatamente. então. Tudo é Eu aprendizado. tinha esse bloqueio, Ai, sabe? será que se eu cair, o que acontece? Ai, o que vai acontecer? Não, não vai acontecer nada. Vai Vai cair. levantar, bater a poeira e de novo. E de novo. Olha Isso que que é amor bacana. por cavalo, hein, Thaline? E você é formada em quê, Thaline? Administração. Ah, achei que fosse alguma coisa voltada para... Não, cheguei a fazer medicina veterinária, mas não gostei. E eu tive a certeza no curso de veterinária que gostar do animal é uma coisa e trabalhar é outra. Sim. Aí eu parei.
Cuidar, E né? não arrependo. Cuidar. Não, tem que ter Não ia gosto para exercer, todos, gente, não Eu ia. também não levo jeito para isso, não. Eu amo Eu os tenho dó. animais, Eu mas tenho dó. Se eu ver eu algum cavalo, eu também. choro junto com ele. Ai, peraí, pai, não Essas fica coisas de doente, não. cirurgia, Também não gosto. machucado, Não tive esse psicológico pra fazer eu também também, não tenho. Eu Preferi tenho. parar. E você, além de administradora, você atua em quê? Em qual ramo? Eu sou bancária, trabalho no maior banco do país, e também empreendedora. Tenho um negócio Olha, junto com a minha família. e empreendedora em qual ramo? Pijamas. Olha, gente, vamos conhecer. Como chama? Taline Pádua Pijamas. Que Nós somos da lindo. capital nacional do pijama, Borda da Mata. E tem algum modelo específico, algum ramo, algum nicho O nosso dessa diferencial confecção? são os pijamas western, mas a gente produz todos os tipos de pijama. Que bacana. E Muito a legal. nível Brasil, a Nível Brasil, distribuição. entregamos para todo o Brasil. E como que foi para você entrar no banco? Você entrou no banco pós a amputação. Sim, entrei no banco pós-amputação, época que eu fazia faculdade, e tive a oportunidade de uma entrevista. Eu era concursada na prefeitura da minha cidade e o banco me chamou para uma entrevista. Eu fui e passei. Aí, a partir de então, passei por 2 instituições financeiras até a que eu tô hoje. E tá no sangue. Adoro. Eu costumo falar, bancário é tudo estriquinado, né? Sim, sou apaixonada. Sou Adoro bancária trabalhar também. com o público, conversar, ver gente, é uma delícia. Comercial na veia, né? Não tem como. E a ideia do pijama surgiu de quem? A ideia do pijama é da minha família. Meu pai Aham. sempre teve Ah, vontade, justamente por a gente estar na capital do pijama. E toda vez que eu ia para rodeio, o pessoal pedia para eu levar pijama. E eu sempre levava. Levava para as meninas e elas falavam: tem de cavalo? Tem de Ah, cavalo? entendi. E aí, quando veio 2020, o ano da pandemia, meu pai falou: por que a gente não começa a fazer? Falei: pai, nós estamos em plena pandemia, né? E agora? Ele falou: vamos tentar. E até ele usa uma frase que eu acho bonitinha e faz todo sentido do mundo no empreendedorismo. A maior árvore do mundo nasceu da sementinha. Com Então, se a certeza. gente não plantar e não regar, nunca vai, né? Germinar, E né? foi uma Nunca vai sacada crescer. muito Então, inteligente. assim, Pandemia, as pessoas tendo que ficar em casa e casa. ficar em casa linda E e ali nós bela. começamos e foi tomando uma proporção. Hoje eu falo que o que eu acho mais gostoso é os feedbacks que nós recebemos, porque a 99% das nossas vendas são online. Agora que a gente começou com uma revenda em Novo Horizonte, mas até então era somente o online. E eu acredito que a gente não tem noção da importância e como que eu posso dizer? Da dimensão que o online tem. Que a internet certeza. abrange, É né? muito grande. Nós temos quase 3 anos da marca. Hoje a gente pode dizer que já foi pijamas para todos os estados do país. E sempre com feedbacks excelentes. Então, assim, isso é Legal. o que deixa a gente mais feliz. É porque- Saber que a gente está conseguindo produzir um produto que está atendendo a expectativa das nossas clientes, principalmente das apaixonadas por cavalo. E por Com pijama, certeza, por né? pijama. Conciliou tudo. Exatamente. Ó, Taline, é verdade, isso daí que você falou sobre a internet, que a internet hoje ela tem uma dimensão. Sim. A gente sentiu isso na pele. A gente sentiu isso na pele essa semana, onde nosso IG, né, nosso Instagram, a gente fez uma postagem, igual a gente acompanha o nosso amigo lá, o Flávio. Inclusive, nós vimos o seu podcast lá na página dele, através dele. Ele é fantástico. E ele é um comunicador, Muito assim, bacana. excelente. Abraço pro Flávio. Flávio. Pode mandar um beijo pra ele, Taline. Pode cumprimentar Um teu beijo, amigo. Flavinho, obrigada por tudo, A pela gente espera oportunidade. aqui, né? Ó, já tem gente Já esperando tem você convite. aqui, hein? E graças a ele a gente chegou até você. Com Porque a gente certeza. viu, a gente já acompanhava o trabalho dele. E assim, somos fãs do trabalho dele. Sim. Aí o que aconteceu? A gente ali, né, olhando o feed dele, a gente viu o Ney Almeida. Um abraço, Ney. Teu vídeo tá assim. Fantástico o vídeo O dele. vídeo dele foi que
porque ele fala do cavalo. Sim. E, inclusive, a questão que ele fala do cavalo, a gente sempre brinca, porque elas falam, teu cavalo é estriquinado, ele é igual a você. E aí, aconteceu da gente ver o vídeo dele, que ele fala exatamente isso. Descreve exatamente O que a essa gente relação sempre que a gente se fala. zoa nos treinos, assim. Fica uma cutucando a outra. Fala também, olha o jeito que você é. Seu O cavalo é cavalo vai ser igual. igual a você. É Que repetição. E aí, o vídeo dele veio, aí eu chamei o Flávio, falei, Flávio, passa esse vídeo pra gente, é muito lindo, a gente quer postar na nossa página, se você permitir. Aí ele foi, uma graça, chamou no WhatsApp, passou o vídeo. E a gente publicou o vídeo do Ney Almeida, que é o treinador de cavalo, é uma pessoa, assim, inspiradora, porque os vídeos dele, todos, assim, ele fala do cavalo como a gente que é apaixonado, Uma né? emoção que Com uma vem da emoção, alma com aquele mesmo. amor Exatamente. mesmo. Muito lindo ver ele falando do cavalo. E ele faz parte disso, ele trabalha com isso, né? Aí ali você vê um domador que olha, que tem um olhar totalmente humanizado em cima do cavalo. Sim. Aí a gente publicou esse vídeo, tá ali. O que aconteceu? O vídeo Viralizou. repercutiu. As pessoas, um monte de gente elogiando a fala dele, porque assim, ali tá todo... muito bonito mesmo. As pessoas que gostam de cavalo e foram vendo o vídeo, foi replicando. Só sei que a gente olhava assim e vinha seguidor e mais seguidor e curtida. E as pessoas começaram a usar o vídeo dele nas publicações. E a gente, né, convidou o Flávio para vir. E é isso, é a dimensão da internet. Sim. E eles, assim, querendo ou não, nos ajudou, né? Com É o que a gente certeza. fala, nos ajudou, porque através de uma postagem que ele fala do cavalo, que a gente acredita que é toda a paixão, assim, dos nossos telespectadores, Sim. né? E as pessoas foram conhecendo a nossa página também através, e a gente ganhou aí vários seguidores. A gente quer até agradecer, aproveitar esse podcast, porque, assim, certeza. agradecer de coração Gratidão. pelo vídeo, porque foi uma proporção gigante. Acredito muito também que, assim, o cavalo tem vários vídeos e principalmente esses cortes de podcast tal do pessoal falando. Mas esse dele mexeu muito comigo também. É onde eu falo pra vocês que o Gift sabe quando sou eu que tô com ele. Perfeito, Entendeu? é o que ele fala, é uma fala muito bem colocada. Sim, então assim, chamou muita atenção. E vocês podem ter certeza que da mesma forma que chamou a minha atenção nisso, chamou a atenção de várias pessoas que têm a mesma história com o seu animal. Às vezes a gente fala a questão de formar conjunto, de Sim, afinidade. isso, afinidade com o cavalo. Eu enxergo o cavalo como um animal muito sensível, como Totalmente. um animal muito sensitivo. E Total. é isso que eu acho incrível. E não sou só eu que vivencio isso. Ele veio com esse vídeo, com essa fala, provando que acontece com quase todo mundo. com exatamente. certeza. Que quem é apaixonado Foi por cavalo, muito legal, né, não tem realmente. como sair fora disso. E Não aí, tem. E não tem como, né? O cavalo, ele vem na vida das pessoas muito antes do esporte em si. Sim. Então, verdade. é uma conexão surreal. Independente... Em relação ao esporte, só pra você ter ideia, o cavalo voltou na minha vida após a perda da minha mãe. Eu, uma pessoa que sempre convivi, sempre tive pônei, tenho os pôneis até hoje. Ai, que lindo. Olha Eles, só. uma loucura. Eles são encrenqueiros, Mostra né? eles, apaixonada. mostra eles. Eles são Eu acho que encrenqueiros. tem no Insta Tem. foto dele. Mas é aquele bem pequenininho ou Tenho, não? eu tenho um mini pônei Você e tem? um pônei, tenho. Aquele um que Tem parece um pet. cachorrinho. Ai, é meu sonho daquele. Aí eu um cachorrinho. A Tânia tem o Bastião. Como que chama o seu, a Taline? pipoca. A minha é a Ai. pipoca. A Mini é a pipoca? É assim, menina. Ela é tão sem vergonha que ela deita, ela rola, passa por baixo da cerca e entra no piquete do meu cavalo pra comer a ração. Não Pra acredito. comer a ração dele, do cavalo. Olha que esperta. Ela rola por baixo E da ela cerca. se dá bem com os outros cavalos ou não? Super. Nós tínhamos um que meu pai teve que doar. Porque ele fugia, ele era garanhãozinho e batia no cavalo dos vizinhos. Mordia, entrava por baixo, mordia, dava coice. Um dia, um cavalo machucado numa loja agropecuária lá. Minha irmã chegou pra pegar feno. E o menino bravo, mais bravo.
por causa do cavalo estar machucado. Nossa. E virou e falou assim, foi um pônei e tal. A minha irmã, nossa, os pôneis são terríveis, lá em casa nós temos um. Tinha um moço que costumava fazer frete no caminhão boiadeiro. Falou, foi assim, justamente o seu. Thalita, eu acho que é o de vocês. Inclusive foi o seu, gata. A Thalita olhou lá, falou, meu Deus, tutti-frutti. Ele com a orelhinha. Gente. Era o tutti-frutti. Eu falo porque eu já tive pônei e o meu era extremamente encrenqueiro. Aí a minha irmã ligou pro meu pai e falou, pai, cadê o tutti-frutti? Meu pai falou assim, eu não ia contar, a gente tá procurando ele, eu não ia contar por causa da Maria Cecília, que é minha sobrinha, mas nós estamos procurando ele tá sumido. Ela, não, o senhor pode vir aqui na agropecuária que ele tá aqui, tem uma continha aqui também de remédio pro senhor pagar. Graças ao tutti-frutti. Aí meu pai doou ele, não teve condição de ficar. Mas ele era pônei normal, não era o mininho. Ele era lindo, eu acho que tem foto dele. Será que tem, tá? Você quer pegar o meu celular, por gentileza? Aqui, procura aqui. Procura aqui que nós jogamos ali pro nosso Eu diretor. acho que tem o Tuti aqui. Ah, tá muito... Então. Tá. Aí. Deixa eu chegar ele mais pra lá. Vamos ver se eu acho ele aqui. Então, a Thaline tem um pônei, ou o pai dela doava, ou acabava com a amizade toda da cidade. Com a vizinhança, né? Não tinha política da boa vizinhança. Ou você tem pônei, ou você tem pai. Aqui, o meu primeiro pônei. Olha o tamanho. Esse- Deixa eu mostrar pra Esse gente. foi o meu primeiro e olha como eu amava. Lembra aqueles Little Pony? Era o meu brinquedo preferido. Olha Que isso. gracinha, meu Deus do céu. Deixa eu jogar lá pro nosso diretor, pra ele poder jogar na TV. Esse foi o meu primeiro. Eu tenho uma filha dele até hoje. É. Ela deve ter uns 24 anos. Ela tá surda, tá meio cega, mas tá lá com a gente Olha a ainda. Thaline pequenininha. Vocês vão ver aí na TV a Thaline pequenininha. Tutti Frutti. Você falou que tem uma sobrinha. Quantos aninhos tua sobrinha A tem? Maria tem 10. 10 anos. 10 anos. Apaixonada também. Por Gosta de cavalo. montar? Eu falo que ela puxou pra mim, pra minha irmã jamais. Porque a minha irmã é a do medo. E o teu pai sempre E montou só pra cavalo. pagar. Na verdade, a história toda começou com meu avô. Meu avô era tá. tropeiro, daqueles Família. daqueles da região, assim, que saía montado com 30, 40 cavalos e saía vendendo na região ali do sul de Minas e do interior de São Paulo, Mojimirim, Tropeirão mesmo. Itapira, Socorro, inclusive até Bragança Paulista. E então a minha família sempre teve esse contato. Infelizmente eu não conheci o meu avô, mas quando eu nasci ele já tinha falecido. Mas eu acho que esse é o primeiro. E é o desfile de cavaleiro da minha cidade. E esse daí, quem te presenteou? Foi Meu teu pai. Olha como ele é. Imagina o tanto que ele era bom. Ele chamava Enguiço. Ai, isso, olha lá, eu Aí você falo. já imagina como ele era. O meu chamava caruncho. Parecia um carunchinho de arroz. Esse era o E Enguiço. bravo. Quanto menor, mais bravo, né? Mas assim, esse era uma gracinha, gente. Passa a outra foto, fazendo um favor. Aí essa Ah lá. sou eu criança com o pônei de brinquedo. O poneizinho na mão. Olha. Desde berço já, hein? O amor, hein, Thaline? Em total. Por cavalos, hein? Nessa foto estava morena, parece. Moreníssima. Tava morenada. Ah, e a do porta-retrato sou eu também. Olha. Nossa, que gracinha. Olha, uma boneca. Não mudou nada. Uma boneca. Continua uma A boneca. do porta-retrato eu também. Volta lá no enguiço. É enguiço? Isso. Volta lá no enguiço. Esse foi o primeiro pônei. E aí, esse amor por cavalos veio do teu avô. Veio Aí do você meu não conheceu avô. teu avô. Meu pai brinca que eu sou a única neta que gosto. Porque assim, ninguém gosta. Ninguém gosta Ninguém. da sua família. Eu sou a única. Eu e ele, né? Ele que acabei gostando por Por causa incentivo dele. E nunca mais parei. Eu falo que é uma paixão que eu tenho, assim, vou levar pra sempre. E agora trazendo a Maria junto. Ai, que delícia, né? Mais uma da geração. Mais uma junto. E ela vai pro tambor também. Com certeza. Ela já treina? Nós tivemos no Rancho Diniz, em Itapira, com Gilson Diniz, Giovana Diniz, o pessoal das rédeas. Sua amiga da Gia, ela convidou pra gente passar um dia lá e nós montamos com eles.
eu fiquei apaixonada pela rédeas. E a Maria gostou também de espinar. Ficou assim, achou o máximo. Igual o rei do lindo, gado. né? Mas com certeza, eu tenho certeza que vai pro tambor. E A você já velocidade falou mais alto. Eu particularmente, é o que eu mais gosto. Você já tentou outros esportes ou não? Não. E o laço? Eu Eu Você ia vai pro falar breakaway? isso. Vou te desafiar a rodar uma Então vamos lá. corda. A Dona Nina é muito especial pra mim. Eu era amiga do Nicolas e tenho um carinho muito grande por ela. E eu encontrei com a Dona Nina esse dia que eu fui no Ranchinis. E a hora que ela me viu montada, ela foi lá na pista, me abraçou. Foi até muito emocionante. E ela me convidou para ir treinar com a Silvinha qualquer dia. Eu falei que eu vou tentar, vamos ver. Ah lá, já tá. Eu ainda brinquei com ela. Eu falei, será que eu vou pro breakaway? Vai vir pro breakaway, hein, Thaline? certeza. Vai vir pro breakaway. É uma paixão, né? Eu acho Ainda que... brinquei É um caminho sem com ela. volta. O breakaway é um caminho sem volta. A Dona Nina, ela é a matriarca, né? Não, Digamos assim, do fantástica, breakaway, né? Fantástica. É a Uma mulher pessoa, que tá à assim, frente muito do especial. esporte. E de verdade, eu falo que ela tem uma luz, uma energia que não tem cabimento. Adoro ela. E aí você Ser tem humano que evoluído. fazer um vídeo do seu primeiro treino de breakaway e mandar meu Deus, vamos ver. em primeira mão pra gente, Verdade. né? Merecemos tentar. esse vídeo. Precisamos. Ó, o Breakaway Cast precisa estar a parte desse momento, hein? Pelo Lógico. amor de Deus, não deixa a gente de fora, não. Dona Nina, ó, Sora grava. só reformula aí já esse convite de novo pra Thaline, pra Esse ela ir. Ela me Incentivo. fala sempre que tá me esperando. linda. E o mais legal é que eles estão pertinho de casa, né? Então, assim, é mais fácil pra ir. Você tá com a faca e o queijo na mão. Sim. É só ir lá, E já você arruma já uma gosta corda. de adrenalina e desafio, olha lá, foi Pronto. dado o desafio, foi dada a largada. Ô, Thaline, ver. nunca arriscou nem girar um laço assim do chão? No cavalete. É, Cavalete ah lá. já tentei. Aham. Brincava. É porque assim, quando eu voltei a montar, eu montava com um competidor de team roping. Então eu sempre montei cavalo de laço. Porque Certo. os cavalos de tambor são muito pra frente. Muita energia, aquele gás, aquela coisa. Então, pra mim, eu tinha um pouquinho de receio. E eu montava nos cavalos de laço em dupla do Flávio Amaral, que é o Teco. Aham. Sim. E eu voltei a montar com ele. Então eu tenho uma gratidão assim enorme que ele deixava eu montar os animais assim tops dele. E eram cavalos muito fáceis, que eu chamava no galope e já saía. saía. Então assim, eu amava montar os cavalos de laço. Tanto é que o meu cavalo é de laço. Ah lá, já tem tudo. Então Não, já já tá no Meu sangue, cavalo não tem não é de como. tambor. Olha só, Aí ele é uma de revelação. laço. Meu cavalo é de laço em dupla de pé. já é de laço. Você quer, amiga? Uma água pra ela, pra Thaline. Thaline, água com gás, hein? Com gás, por favor. O meu cavalo é laço. Thaline, então não falta mais nada. Só falta Pois é. você Só falta ir. montar. e já filmar e mandar pra gente. Oi? Pra gente ver Mandar esse pra você. momento. Esse momento vai ser bem especial, né? Porque não tem para-atletas no laço, tem? Eu não Não. conheço. Na rédeas, nos Estados Unidos, é muito forte o para-reining. É. Como que é essa modalidade? É a rédeas com os para-atletas. Ah, entendi. Por isso que acabou chamando a minha atenção e eu tive a vontade de fazer. Mas o laço eu acredito que não. Nunca vi. Você já Eu viu, também amiga? não. Para-atleta Não. no laço? Nunca. Já vi. Já? Sério? Inclusive, é uma pessoa que vocês tinham que trazer aqui. Quem que é? Já não Ele fala. chama Bruno Zanqueta, ele é veterinário. Ah, eu conheço. E já ouvi falar. ele usa uma prótese igual a minha e ele é competidor de team roping. Que legal. A história dele, assim, é fantástica. E o único diferencial é que ele se amarra na cela. Marcela, certo. E eu tenho medo, menina. Isso me bloqueia muito. A Amberly, nos Estados Unidos, se amarra na cela. Aham. Por que que eu falo pra vocês que eu tenho medo? Por exemplo, no tambor, que o cavalo vira. O meu medo é o cavalo cair comigo. E eu tá amarrada. E cair em cima de você Entendeu? pelo fato de estar amarrada. Exatamente. Então, assim, eu tenho esse receio de me amarrar. Mas o Bruno é um competidor de team roping, assim. A história dele também é muito bacana.
E eu acho que seria, ó, Nossa, que legal. outro convidado Depois a gente bacana. Já pega- tá anotado Depois aí. a gente já pega o contato, mas já tá lá na nossa lista, Porque então. ele é competidor de team roping. Legal. E você Fantástico. conhece ele pessoalmente? Conheço. Já é? Nessa época que veio o lançamento da categoria pela BQM. Se eu não me engano, ele é de Avaré. Era quando os campeonatos eram em Eram lá Avaré. ainda. É. Que legal. Muito Olha, legal a que história dele. bacana. Muito Muito bom. legal mesmo. Tá vendo? Eu parei pra pensar. Eu não conheço. Claro que eu conheço. Tem o Bruno. Legal, muito bom. Muito legal. É legal porque isso aqui vira referência para mais pessoas. Com certeza. Porque imagina quantas pessoas não têm vontade, às vezes acontece alguma coisa, ai, mas eu nunca mais vou poder, porque não conhece, não O sabe. nunca mais é muito forte. É muito Caio. grande Eu isso, penso né? assim, o nunca mais, eu já cheguei a pensar muito isso. Nunca mais em muitas coisas da minha vida. Certo. E cada coisinha que eu ia realizando, eu tinha certeza que o nunca mais não existe. Depende da Aham. sua determinação. E é muito lindo você falar isso. Mas falar que é fácil, eu não vou ser hipócrita de falar que é tudo lindo, porque não é. Inúmeras vezes eu já cheguei a descer com a perna sangrando do cavalo. Sério? Nossa, Thaline. Por quê? Porque nessa fase que eu treinava pesado mesmo, treinava toda semana, ia pra rodeio, enfim. Tava obstinada. Eu não tinha descanso. E chegou da prótese me machucar. Aí a gente foi aprendendo a fazer os ajustes necessários. Eu tenho uma equipe de protesista, que é o pessoal da Conforpes Sorocaba, que vocês mostraram no calendário. Aham. Eles são, assim, meu braço direito em tudo. Porque eles pensam o que a gente pode fazer para melhorar a prótese da Thaline para ela montar melhor. Nossa, eles têm todo esse cuidado. Eles têm essa sensibilidade. Eu falo que a equipe, assim, é sensacional. Empresa linda, humanizada mesmo. Total, Totalmente. total. Eu vou colocar um encaixe novo agora, tanto é que eu não tô montando esses dias porque eu tô com o encaixe provisório. E ele é mais sensível. Então, se ele bater na célula, pode ser que ele quebre. Ah, tá. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas o que eu vou colocar agora, ele tem uma regulagem. Eles já estudaram aonde eles vão colocar a catraca que não vai atrapalhar o montar. Na cela, Então, assim, no movimento. eles são sensacionais. Olha que eu falo incrível. que é onde eu falo pra você que entra todo o meu apoio por fora. Desde a família, aos meus fisioterapeutas que cuidam da prótese. É um conjunto mesmo. Então aquilo não é impossível, né, Thaline? Não é impossível. Exatamente, não é. Não é impossível e o cavalo Vai tá te aí pra querer. provar do amor, né? Vai de de querer. Ô, Thaline, e você teve que passar por um tratamento psicológico, buscar ajuda profissional pra ficar com a cabeça, com a mente alinhada? Você precisou? Tive sim. O tratamento, na época, eu acredito que hoje ainda seja assim, é um tratamento muito humanizado e por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem um apoio de todos os tipos de especialistas dentro do hospital. A fase da amputação eu aceitei muito bem, porque eu queria me ver livre do tumor, eu queria me ver livre do câncer. Certo. Então, não importava Como. Eu queria ficar livre daquilo ali. E viva. Exatamente. Então, isso eu lidei de uma forma muito tranquila. Para mim, a fase que foi mais difícil e que realmente eu precisei de ajuda foi a fase da protetização. Porque a gente coloca a prótese e acha que já vai sair andando, acha que já vai sair fazendo tudo. E as coisas não são bem assim. Então, assim, essa fase de fisioterapia, reabilitação com a prótese, o aprender a fazer tudo de novo, questão de equilíbrio, por exemplo, usando a muleta é quando tá com a prótese é outro. Então, assim, tudo isso mexeu muito comigo. Eu ficava, às vezes, vinha a sensação de frustração. Porque daí eu via, aí entra a questão da comparação, que a gente não pode se comparar jamais, que cada caso é um caso, cada um tem um tempo. Eu pensava, por que a fulana já tá andando super bem e eu ainda não? Sabe? E hoje eu passo por isso, que às vezes eu tô lá na clínica e tem um paciente colocando a prótese pela primeira vez e eles falam, nossa, como você tá bem! Eu falo, calma, você também vai dar tudo certo. Porque você vê a pessoa com uma prótese e achar que tá tudo bem, que é aquilo ali, não é, gente. Tem muita coisa por trás. Passinho de formiguinha.
Você tem que ir num dia de Só cada ver as vez. pingas, não ver os tombos, né? Então, Exatamente. Então, assim, eu faço questão de frisar isso porque eu recebo muita mensagem. Pessoas que vão colocar prótese, que às vezes pedem indicação da clínica, que trocam ideia a respeito e acham que vai ser assim. Não e a vai. comparação sabota, né? A comparação é cruel. É, Eu falo que hoje o que mais deixa as pessoas doentes é a comparação. com É a certeza. pessoa achar que... Eu O até, outro é igual, né? que A o- comparação em todos os que sentidos, tudo né? no outro é melhor, não é bem por aí. E deixa eu te perguntar outra coisa, e em relação a depois que tudo aconteceu, você dá palestras motivacionais? Como que é esse lado da Taline, assim, Sim, sou de, palestrante. de referência, de influenciadora, porque quer sim, quer não, você influencia Sim, e Com certeza. muito. Hoje ela é uma sou, influenciadora do. sou palestrante motivacional. Antes da pandemia estava vindo muito forte, tinha dado palestras já em faculdade, hospital, curso da Fatiana Ferreira. Olha que legal. Cheguei a dar algumas palestras, aí veio a pandemia, aí deu uma parada. Aí, na época da pandemia, a questão das lives, fiz bastante live na época, foi bem legal. Fiz live com o Tá, Felipe só põe o Leite. seu Puxa, microfone um pouquinho mais pra cá? Não, pra frente. Pra frente? É, aí. Oi? É, mais ou menos na altura da boca. Aí. Aí. Fiz live, tive a honra de fazer algumas lives na época da pandemia, com pessoas muito especiais, com a Jeito de Cowboy, que é a Gabi Gobo, o Felipe Leite, que é o Cavaleiro das Américas, Joseph Prado, que é locutor de provas cronometradas, Rafael Vilela. Então, assim, isso foi muito legal. A gente conversava muito. A Lília Gontijo, que é uma grande laçadora de team roping de Divinópolis. A Lilian tem uma baita de uma história. Ela faz team roping com o pai. E quando eles entram na final da Divina Expo, assim, para Divinópolis, é muito legal. Então eu tive a alegria de, num momento difícil que todo mundo estava passando, a gente tentava amenizar de alguma forma para as pessoas, trazendo conversa boa sobre cavalo Legal. nas lives. Então foi um momento assim muito bacana. E agora, voltando de novo com as palestras, dei uma esses dias na Universidade de Sorocaba, foi bem legal, com o pessoal da ortopedia. Olha. E então agora estamos voltando. Mas também é só de você abrir a boca, dar A gente esse fica sorriso, assim. já é toda energia, amor, você transmite uma paz, É uma delícia. é, Eu falo que tudo que eu passei, eu sempre tentei tirar o lado o bom. melhor. E acredito que Deus deve ter algum propósito para mim nisso tudo. Com certeza. Eu acredito que não foi em vão. E espero que seja continuar fazendo bem, porque eu só recebo bem. É um abraço, é um sorriso. Hoje mesmo no aeroporto aconteceu uma coisa que eu fiquei até meio assim. Ai, conta. Meu pai me Então deixou conta pra nós. e eu entrei para fazer o check-in. Eu fiz o check-in pelo celular e fui passar para ser revistada e tal. Passei minhas coisas, a moça pediu para eu tirar o cinto, sapato, tal, como sempre. E por causa da prótese, eles sempre fazem a revista em mim. Aham. Isso é normal, tô acostumada, nem ligo, nem peço para ir passar linha, faço ali mesmo no tapetinho, não ligo, gente, porque assim, sempre foi assim e acredito que sempre vai ser, deve ser uma norma de segurança. Sim. Por causa da prótese. E o que aconteceu? Uma mulher estava muito revoltada de estar tendo que fazer tudo, o mesmo procedimento que eu. E eu ali rindo, brincando com a moça, pedi para ela fechar minha pulseira, que eu não tinha conseguido fechar sozinha. Numa boa. A hora que eu fui colocar o sapato, e ela foi colocar também, ela olhou em mim e falou assim, meu Deus, que energia, passa um pouquinho para mim. Olha só. Aquilo ali mexeu muito comigo. Porque era o quê? Era 7h30 da manhã. Ela ali reclamando. Mas reclamando assim. Aí eu falei pra ela, eu já tô acostumada. Infelizmente a minha realidade é essa. E toda vez que eu for voar vai ser assim. Aí ela falou assim, eu preciso mudar esse meu conceito. Despediu, saiu e eu vim pensando nisso. Ela falou da minha energia. Eu falei, que energia?
E eu sou assim. O pessoal no banco brinca, que às vezes eu chego, bom dia, bom dia. Bom dia pra quem? Eles falam, meu Deus, lá vem a Thaline já cedo. Bom dia, só se for pra você, gata. Lá vem ela. Eu falo, gente, tinha dia que eu entrava na segunda-feira no hospital sem saber se eu ia sair na sexta. Claro que pra mim é um bom dia. Meu Deus do Mas céu. você tem duas opções, né? Ou levar pra esse lado seu Eu tenho muito isso. de alegria, de superação, de motivação, ou se tornar uma pessoa amarga, se vitimizar daquilo que... E garanto pra vocês, sou muito feliz quando eu paro pra pensar assim, o que eu vivi e como eu vivo hoje. Nunca me menosprezei, nunca me vitimizei, porque eu acho que eu saí dessa situação muito mais forte. Então, assim, isso que faz diferença na minha vida. Ver que a Thaline hoje é muito mais forte do que a Thaline lá de trás. E até eu vi um vídeo esses dias que me chamou muita atenção. Eu só não lembro quem falou. E agora? Depois a gente procura. Não tem Enfim, problema. a pessoa falava assim, não sendo doença, pode mandar que eu resolvo. Perfeito. Eu isso. acredito que é bem isso, entendeu? Não sendo doença, tô aqui. Com certeza. Falou Isso tudo. mesmo. Né? Resumiu o bom dia da segunda-feira. A alegria da As segunda-feira. alegrias da Eles segunda-feira. morrem de rir de mim. Eu chego, bom dia, bom dia, bom dia. Eles, Na verdade, você chega celebrando a vida, que é o que a gente fala. Eu acho que isso também porque dessa ideia do podcast e tal, e às vezes a gente começou com uma brincadeira, porque nós somos assim. Eu acho que a energia também foi assim, de encontro, porque a gente acha assim, temos que celebrar todo dia, a gente não sabe qual vai ser o último. Exatamente. Então vamos celebrar, vamos cantar, vamos brincar, vamos ser felizes. É o viver bem, Vamos gente. falar para A as gente pessoas o quanto elas são importantes, E a gente se não é? apelida como duas emocionadas É, mesmo. nós somos. Justamente Por isso, entendeu? Porque Nós a vamos gente- treinar. Não, não é só um treino. Nós estamos Não, ali, nós estamos juntas, é. vamos brincar, vamos dar risada, vamos zoar uma É tudo outra. muito intenso, muito intenso. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente intensa e a Camila também. Então, assim, se vamos torcer, vamos agradecer que a gente tá aqui, que é um sonho realizado de ter uma condição, de ter um cavalo, de estar aqui realizando um sonho. Sim. Não é uma coisa que, tipo assim, ai, nossa, ai, tô cansada. E quando vou ter vocês que... saem de lá, não Oh, é a melhor sensação do É. mundo? Demais. Eu tenho muito Eu, isso. como uma bancária... Que aguenta. Acho que você vai conseguir me entender. Tem dia que eu vou pro treino que eu falo assim, gente. Pô, eu vou pro treino, a hora que eu saio, eu falo, gente, olha aqui. Terapia. Que leveza, que terapia. É que... outra coisa. É o E é cavalo. tudo, né? É o cavalo. acho. Cavalo, as amizades. As Eu- amizades, é o passarinho cantando, é a folha da árvore, é o ventinho batendo no rosto, é aquela coisa É a assim de... simplicidade. A simplicidade de agradecer. Isso mesmo. Tem Só- dinheiro que pague? Não tem. Não tem. Eu falo que assim, eu recebo muito essa pergunta. Às vezes, o porquê que eu quis voltar a montar. Eu estava num momento de trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo. Final de semana eu passava dormindo, porque parece que eu estava sem força. Eu falei, gente, não dá para continuar o resto da vida assim. E um dia a psicóloga me falou o que eu gostava de fazer. E eu falei que eu gostava de andar a cavalo, mas eu não sabia se eu ia conseguir. Olha a pergunta que ela me fez. Você tentou? Eu Né? falei, não. Aí foi a hora que eu saí da sessão, liguei pro meu pai, falei, pai, eu quero voltar a montar. Ele falou, pode marcar que eu te levo. Sem Então, hesitar. assim, veio tudo junto e a partir de então minha vida mudou. O cavalo que já sempre tinha feito bem lá atrás, voltou a fazer bem no momento mais difícil da minha vida. E hoje, quando eu não tô bem, quando eu não tô legal, porque todo mundo tem altos e baixos. Eu não vou falar pra vocês também não que a Thaline é esse posto de alegria todo dia. 24 horas. Todo mundo tem alto e baixo. A gente tem que ser realista, porque senão a pessoa que está assistindo pensa, nossa, mas não é possível que é assim sempre. Não, todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem problema. Eu acho que cabe a nós administrar.
mas todo mundo tem. Todo mundo tem meta. Todo Exatamente. mundo tem tudo na Nós vida. lidamos Todo com mundo tem que metas. vender. E quando atingimos a meta, dobramos a meta. Então, assim, gente, é levar a vida de uma maneira leve, fazendo o que gosta, estando com quem gosta. Vocês vão ver como muda. Hoje no almoço, por exemplo, que a gente reuniu em 4 amigos, que fazia tempo que não nos víamos, a risada gostosa, a conversa gostosa, você já sai leve. Um simples almoço. Então, eu acho que é realmente valorizar isso, sabe? E o cavalo proporciona isso, o que eu tava dizendo. Quando eu não tô bem, corro pro sítio. Um abraço que eu dou no gift. A minha irmã ainda brinca, passa tudo pro coitado. Ele aguenta. Cavalo entra ali, absorve e vai embora. E assim, sai outra pessoa. Então, eu acho que as pessoas tinham que ter a oportunidade de viver isso que nós temos a oportunidade de viver. Viver e conviver. E o cavalo, Com certeza. eu falo assim que ele é um hobby que ainda bem que os nossos vínculos familiares, né? Porque eu acredito que, pelo menos eu, o Normalmente amor vem de veio família, de família. Então, assim, são as raízes, os vínculos familiares. Então, eu acho que todo mundo tem que ter um hobby. Ajuda, o hobby te salva de muita coisa. Ter um hobby, um amor por Vou contar algo. pra vocês, 2020, ele teve um acidente muito grave. Aham. Ele foi, o cavalo, o Gift, teve. Era janeiro, mês de chuva lá pra gente, muito forte. 4 de janeiro de 2020. Esse cavalo, ele foi passar de um piquete pro outro. O córrego tinha transbordado, mas um córrego desse tamanhinho. Virou um tanto d'água, que eu não sei de onde veio aquilo. E esse cavalo caiu da ponte e um pedaço de pau da ponte entrou na virilha dele. Meu Deus do céu. Meu pai chamava ele para tratar, ele não vinha. E meu pai chegava lá, ele vinha de encontro, galopando, sabe? Feliz da vida. Meu pai falou, o que esse cavalo não tá vindo? Minha madrasta desceu até lá, onde ele tava, e entrou em pânico. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Meu pai foi lá, tudo. A parte interna da coxa dele tinha caído. Nossa. Tava cabendo um braço lá dentro. Chamamos veterinário de confiança nosso. Chegou lá e falou, gente, isso aqui é caso de hospital veterinário. A gente não vai poder Mexer. pôr a mão aqui. Qual era o hospital mais próximo da minha cidade? Jaguariúna. Embarcamos o cavalo e nisso meu pai não tinha deixado eu ver ele. Falou, você não vai ver ele agora. Meu pai foi no caminhão levando ele e eu e a minha irmã de carro atrás. A gente ligou na faculdade, eles falaram, podem vir. Nós fomos. Quando chegou lá... Quantas horas? Como ele tava de caminhão, eu acho que foi umas 2h40 por aí. Infinitas. Eu brincava, chega na China, mas não chega em Jaguariúna. Imagino. E aí, o que acabou acontecendo? Quando chegou lá e desembarcaram ele, meu pai, nervoso, tava até meio passando mal, ele desceu mancando e olhando pra mim. Eu tava longe dele, assim, e ele olhava pra mim. A minha irmã correu pra ver, que a minha irmã também não tinha visto, e falou pra mim, você não vai ver esse cavalo agora. Nossa, caminho. O nosso medo era o veterinário chegar ali e falar que tinha que sacrificar, que não tinha o que fazer. O ferimento estava muito grande. Aí, graças a Deus, correu tudo bem. Esse cavalo ficou internado 4 meses e 12 dias. Tanto é que quando a gente buscou ele, já era pandemia. Era o começo da pandemia. Aham. Só que ele não ficou o tempo todo na faculdade, não. Na faculdade ele ficou uns 20 dias, depois da cirurgia. Depois ele foi pro Aras do veterinário, que era em Mujimirim. Então, eu falo que a nossa história é uma superação minha e dele. Porque ele ficou sem nenhuma sequela. Nossa Senhora. Ele ficou... O tamanho do ferimento, o tamanho da cirurgia, fez ozonioterapia, fez tudo que vocês podem imaginar. E hoje o Gift tá perfeito. Então, eu falo que... Se Deus quiser, o ano que vem, a minha maior realização vai ser voltar nas pistas com ele. Porque é uma superação minha e também uma superação dele. Porque ali ele poderia ter ficado com inúmeras sequelas. Sim, com certeza. E ele ficou perfeito.
Então, e nós fizemos o possível e o impossível. Pensa, um cavalo 4 meses internado. Imagina. Menina do céu, você tem o dom do renascimento. Então, assim, Com certeza. E nós não tivemos coragem, igual muita gente chegou a falar pra gente, vocês são doidos fazer isso? Como que vocês têm coragem? Pra você ter ideia, eu paguei até o veterinário, que é o veterinário da Fatiana, o Dr. Luiz, pra ir lá em Minas ver ele. Pra fazer o check that. Se aqui tava tudo certinho. Pra ver se tava tudo certo. Tava tudo bonitinho. E ele tá assim, zeradinho. Mas isso é coisa que só quem ama cavalo entende, né, Thaline? Né? Só quem é louco por isso. E eu falei que eu faria quantas vezes fosse preciso. necessário. Gente, Hoje o de papo tá manhã. tão bom que eu não quero nem sair pra fazer xixi. Vai lá, amiga. Chama os nossos patrocinadores. Momento merchandise aqui do podcast, Thaline, a Horse Itens, Country Stories, o Bretes, né, 2B Bretes do Bruno, Centro de Treinamento 4L, assessoria, beijo, Nova Terra Country, Athletic Horse, da Lauriane, a Horse, cada cavalo lindo lá que eles trabalham, a Hípica Real do Daniel, a Psicalvete da doutora Laura Barbosa Nunes. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, pessoal, aí, nossa parceria, que está com parceria fechada com o nosso podcast. E aí, gente, fica o convite, hein? Estamos precisando de mais patrocinador. Quem quiser patrocinar a gente, é lá. O comercial já está aqui ativo. Enquanto o Diego deixa aí os nossos patrocinadores rodando. Estamos chegando agora na reta final do nosso podcast. Agora vem a parte, já falamos da sua história, já contamos sua história de superação, dessa pessoa iluminada que é você, que tem o dom, que tudo que está próximo dela revive das cinzas e volta, igual o teu cavalo que você contou pra gente. Sim. Meu Deus, você é abençoada, Thaline. Obrigada. Que bom estar perto aqui de você, que está próximo a uma pessoa tão abençoada quanto você. Obrigada. É o que a Leni falou, tua energia resplandece. Você é uma pessoa muito admirada mesmo. Também, viu? A sua história de vida aí, você serve de admiração, você serve de parâmetro, de superação, e pode ter certeza que muitas pessoas vão ver sua história e você vai servir de exemplo para muitas pessoas ainda, que é sua missão aqui na Terra, viu, mulher? Eu acredito muito nisso. Acabei de te dar um apelido agora. Ai, você vai meu ficar Deus. brava. Não. Thaline Raio do Sol, gente. Ela é um raio. Um raio que ilumina qualquer pessoa, gente. Eu tô aqui de boca aberta. E agora? Pode parecer besteira, mas fala também. Não, os olhos, eu acho que a energia, os olhos das pessoas, eles não mentem. Sim, com certeza. E nem só isso, assim, a motivação que você passa também para nós, porque quer sim, quer não, já repeti isso em alguns outros podcasts, né, Cá? E acho que também a Camila vai fazer das minhas palavras as dela. Normalmente, um esporte equestre, a pessoa entra mais novinha, que não tem medo de arriscar, não tem medo de cair, não tem medo da velocidade, não tem tantas responsabilidades, tipo assim, não é uma profissional cabeça da empresa igual a Camila não é uma bancária que tem lá que o meu ganha-pão sai de lá, né? Sim. Não é uma mãe de família, uma esposa, não tem todo um outro contexto para se preocupar. Com então, certeza. Iniciar um esporte já com toda essa responsabilidade nas costas e com uma idade já mais um pouco avançada, não tão novinha, Sim. Isso também gera um bloqueio, um trauma, um medo, será que eu vou conseguir? Exatamente. Será que eu tô procurando pelo em casca de ovo? Por que eu não fui aprender a fazer outra coisa mais simples, menos arriscada, né, Cá? Pra que eu vou Mas me eu enfiar penso aqui? muito isso. Esse período que eu fiquei parada nessa fase de troca de encaixe de prótese, igual eu já expliquei pra vocês, eu fico refletindo muito isso. Será que eu já não tô velha? Será que não é hora de parar? E cada dia que passa eu tenho certeza que eu não vejo a hora de voltar. Então, assim, contando os dias mesmo. Eu acho que essa crença limitante que muitos têm, eu acredito que seja até o momento só que a pessoa vai e tenta. Eu acho que é bem a frase que me fez voltar. Você tentou? Você tentou? Então pronto. Tem que ficar essa reflexão.
Ai, que linda. Agora é o momento o quê? Agora, bom, ó, tá muito bonita, Comédia. muito fofinho, mas agora a gente vai entrar no fogo no feno. Ai, meu Deus. Kikikio, agora é o momento do Ah. Kikikio, é o momento do fogo no feno, Taline. Taline, me conta. Ai, meu Deus. Fiquei nervosa. Peraí, deixa eu tomar O uma... que acontece em Vegas, morre em Vegas. E as dancinhas? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas e aí? Fiquei sabendo de umas danças, de umas coisas em Vegas. Ai, meu Deus, é que a turma era tudo aqui de Rio Preto, né? A turma era boa daqui. A gente Realmente, vai até, a gente a gente dançava até lá, stalkeia. menina. Tinha uma balada, porque assim, o rodeio lá não tem show. Então a Aham. gente ia no rodeio e depois do rodeio tinha uma balada no hotel em Las Vegas. E era o hotel que nós estávamos. Então, assim, a gente ia embora e ficava na balada do hotel. E os competidores iam na balada. Olha Era só, o muito fervo. legal. Ah, Você via assim, Tuff Cooper do teu lado, look branquinho, um negócio assim meio surreal. E as dancinhas bombavam em Las Vegas. aí vocês deixaram a marca registrada, né? Das Deixamos a brasileiras. brasileirada lá, Nossa Senhora. Sapateia, mulher feia, eu acho que grita, se nós- mulher bonita. Eu acho que se nós falar que nós vamos voltar, eles não vão deixar. Vai fechar a balada. Eles vão falar, se for aquele povo do Brasil, não. Não deixa entrar mais. Aquele povo sem noção, né? Povo doido. Que Foi dança, muito legal, festeja. Foi muito legal. Gente, uma turma enorme, muita gente. Eu acho que no hotel que nós estávamos tinha uns 40 brasileiros. E você conheceu a Lívia nessa viagem? Não, Ou já antes? conheci a Lívia. A Lívia eu conheço desde antes desse nacional. Ela já tinha me mandado um boné da Nova Terra Country. Que legal. Quando ela começou a ver meus vídeos também. Olha. Aí, quando foi no Nacional em Avaré, eu conheci a Lívia. Aí, depois, por coincidência, nós encontramos em Las Vegas. Por coincidência. Por coincidência, porque eu não sabia que ela E ia. colocaram fogo em Las Vegas, em Vegas. Nós já estamos sabendo, hein, Thalita? Tá vendo? Ó, diretor, joga aí o nosso podioquê aqui. O podioquê é o seguinte, é um quadro novo que a gente vai, cada podcast, a gente faz algo novo para tirar mesmo os convidados da zona de conforto. Ai, Fala, ai, ai. eu não faria isso nunca. Vai. Se você sentar nessa mesa, Tô alguma nervosa. coisa você vai ter que fazer de diferente que você não faria. A música! Se não é jogar um stop, Se não é brincar de stop, é jogar um truque. Se não é jogar um truque, você vai ter que cantar pagar alguma mico com coisa. as dancinhas. Vai ter que Ainda pagar bem que amigo não com é as jogar o truco, porque eu danças. não sei jogar. Aí pronto, já é Aí o a karaokê. gente ia ter que jogar um dominó. Isso Jogamos mesmo. também. Vamos jogar também, Thaline. Vamos jogar também. Falou que é jogo, aqui a gente adora. Ó, o podioquê. Como que vai funcionar? Vocês vão cantar comigo. Nós vamos, não, vai ser cada uma parte. Nós vamos começar e depois nós vamos passar. Nós quem, bem? Nós Você três, vai sim, vai nós sim. vai. Eu começo, vai, eu puxo. Ainda bem que a Caia é animadíssima. Não, eu puxo a orquestra e depois vai a Leni. Aí tá, na hora que a Leni parar é a sua vez, tá? Você canta bastante. Senhora, acho que eu vou errar de propósito. Desce uma cabaré, amiga. Você tá com copo cheio? Eu tô dando umas bebendo Água um parada da pouquinho. dengue. Então vamos lá, vamos começar. Então, Thaline, ó, a música é Amargurado, acho que todo mundo já conhece, né? E aí eu vou começar. Na hora que eu parar, Leni, você tem que continuar. E na hora que a Leni parar, Thaline, aí é a tua vez. Combinado. Vamos lá, DJ. Eu sou Ah, e a extremamente capela, viu? É no gogó, não tem toque, não tem nada, é no feeling. Eu sou muito desafinada, Vai, gente. amiga, vai. Tem que ir, vai, é um desafio. Então, o desafio lançado, o nosso primeiro podioquê é Cataline. E vambora, vai. Manda ver, diretor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui o peito magoado, que muito sofre por te amar. Vai, amiga. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos. Vai, amiga. Passei o microfone, Não, tá, amiga.
Você bota o pior pra mim. Cadê a maquininha Vai, própria? vai, Thaline. A maquininha da rede. A minha se Amiga, pague. já só canta um pedacinho. Amiga, Melhor as bancárias que vai. amiga, Da rede. só canta um pouquinho e já manda pra Thaline. Vai, Jay. Com Deus, seja feliz com o teu amado. Vai lá, Thaline! Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, todo mundo, Venhas que ainda te posso ajudar. Melhor que comida, Thaline. Agora foi. Muito bom dividir esse momento. Tá inaugurando o nosso pódio, Adorei, ok? morri de rir. Né? Já inaugurou Eu não o nosso... esperava, a hora que vocês perguntaram da música, eu achei que ia tocar alguma coisa, entendeu? Não que eu ia ter que cantar. Cantar no nosso karaokê. A Camila só pronta, é assim mesmo. Mas o bom é isso, é tudo no improviso e acaba sendo espontâneo, né? Não é aquela Com certeza, coisa. uma tudo... delícia. E foi ótimo, vocês estão de parabéns, viu? Uma salva de palmas para as cantoras aqui do podcast. Parabéns. Então é isso, amiga. Ô, Thaline, pra gente finalizar agora o nosso podcast. Agora nós já estamos chegando no nosso final do nosso podcast. Infelizmente, depois do nosso show ao vivaço. Deixa uma frase motivacional, uma frase assim que você usa nas suas palestras motivacionais. Deixa aí alguma coisa assim que as pessoas, talvez muita gente precisa ouvir agora nesse momento da vida. Certo. Uma das frases que eu mais gosto de compartilhar com as pessoas, que faz muito sentido na minha vida, é que eu acredito muito que hoje as pessoas estão deixando perder a sua essência. E às vezes a gente precisa passar por algumas coisas fortes para que nós voltamos para a nossa essência. Então nunca percam a sua essência e busquem sempre os seus sonhos. Que às vezes, por mais que a gente acredite que não vai dar certo, que as evidências nos levem a crer que não vai dar certo. Mas nós temos que tentar, persistir, correr atrás. Então, nunca desistam dos seus sonhos e tentem viver da maneira sempre mais leve e simples possível, que a vida é isso. E tenha fé. É, Que linda. muita. Agora, rapidinha. Deus, Para mim, tudo. família, Tudo também. Eterna gratidão por tudo que fazem por mim. um sonho. Todos realizados. Olha, O cavalo. Faz parte da minha vida e desses sonhos realizados. Minha superação. nossa, tô arrepiada, olha. Então, assim foi o nosso Pod 8 com a nossa querida Thaline. Obrigada pelo convite. Uma verdadeira alegria poder estar aqui com vocês. E foi Ai, maravilhoso. nosso raio de sol. Nós não vamos deixar Amei. você embora. Um brinde. Pod 8.